Tem coisas na vida que parecem boas demais para serem verdade. Hoje vou contar uma história que, sinceramente, me deixou sem fôlego. É sobre alguém que, com apenas 17 anos, tomou uma decisão simples, mas que o levou para uma experiência que ninguém deveria passar. Esse relato é cheio de detalhes que deixam qualquer um com aquela sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Boa noite a todos. Decidi compartilhar isso porque não consegui guardar isso só para mim. Há cerca de 15 dias, ao sair do treino de futebol, deparei-me com alguns cartazes espalhados por várias áreas. As mensagens eram diretas. Sem dinheiro e desesperado? Ligue para este número e resolva seus problemas financeiros. Achei curioso e fotografei um dos cartazes com meu celular. Quando cheguei em casa, mostrei a foto para minha mãe. Ela foi clara. Não acho que vão te aceitar. Você ainda tem 17 anos. Mesmo assim, insisti na ideia de conseguir um dinheiro extra e, após discutirmos, decidimos ligar. Quem atendeu foi uma mulher com uma voz agradável. Dulce, você está interessada no trabalho? Ela perguntou. Sim, claro, liguei justamente para saber mais detalhes. Perfeito. Você conhece a rede de pizzarias Monos Pizza? A pergunta me deixou confuso. Não seria para trabalhar lá, pizzaria? Não acredito que o salário vá resolver muita coisa. Ela riu e explicou. É uma unidade mais afastada da cidade. O salário inicial é de R$5.000. A cada dia que você trabalhar, o valor sobe em mais 5.000. Você começa em 3 dias. Seu turno será das 5 da tarde às 4 da manhã. Mas eu só tenho 17 anos, avisei. Apesar disso, ela não deu importância. Apenas desligou. Algumas horas depois, recebi o endereço do local por e-mail. Estranhei a distância, mas o dia chegou e às 4:30 da tarde já estava pronto. Peguei um ônibus para não atrasar no meu primeiro dia. O trajeto foi longo, mas ao chegar, fui recebido por uma jovem que reconheci pela voz. Leandro, certo? Sou Lorena, muito prazer. Como sabe meu nome? Não cheguei a mencionar isso. Ela apenas sorriu sem responder e entrou na pizzaria. Seguia. O ambiente era surpreendentemente grande, com um estilo de decoração moderna. Aquilo tudo me parecia um tanto inusitado, já que nunca tinha ouvido falar dessa pizzaria. Ainda assim, foquei no que tinha que fazer. Dentro, Lorena já estava com o gerente. Bem-vindo, Leandro. Sou o Rodrigo, o gerente daqui. Como já deve saber, ao final de cada turno, receberá R$5.000. No segundo dia, 10.000. E assim por diante, enquanto permanecer no trabalho. Parece bem simples para um emprego de pizzaria, respondi animado. Ele deu uma risada curta. É o que todo mundo diz no começo. Ao sair do escritório, perguntei a Lorena. Certo, o que faço agora? Ela apontou para um computador. As instruções estão ali. Meu turno acabou, então preciso ir. Boa sorte. Ela deixou o uniforme dela para trás e foi embora. Como não encontrei outro, acabei vestindo o que ela usava. Não vou negar, o cheiro era agradável. Quando me aproximei do computador, notei uma pasta com o título Regras para sobreviver na pizzaria. Ri sozinho, pensando que era só mais uma pegadinha para novatos, mas decidi ler. O documento trazia as seguintes instruções. 1. Às 6 da tarde em ponto, desligue todos os freezers, independentemente de estarem cheios ou vazios. Caso contrário, o barulho atrairá algo de que você não conseguirá fugir. 2. Se um cliente vestido de palhaço aparecer, atenda-o e entregue exatamente o que ele pedir. Não importa o quão estranho seja, tudo estará no depósito. 3. Embaixo da caixa registradora há uma cópia desta lista. Não perca. Às vezes, as regras mudam no computador. 4. Se após desligar os freezers, eles ligarem sozinhos, esconda-se no porão por 10 minutos. Não saia antes disso, aconteça o que acontecer. 5. Lorena nunca voltará. Se ela aparecer, não abra a porta. 6. Caso o telefone toque após 1h da manhã com um pedido de pizza, anote o pedido, mas jamais prepare a comida. Se voltarem a ligar, atenda em silêncio. A chamada cairá por conta própria. 7. Após começar seu turno, sair da pizzaria não é uma opção. 8.
Se alguma regra for desobedecida, corra até o escritório e use seu celular para contatar o gerente. Ele dirá o que fazer. 9. 1 hora antes do fim do turno, jogue fora todo o queijo. Pela manhã, ele será reposto. 10. Ao encerrar o turno, dirija-se ao escritório do gerente para receber seu pagamento. Não tente fazê-lo antes. 11. Sempre leve um relógio com você. Sua segurança depende disso. 12. O gerente só se comunicará pelo seu celular. Apesar de incrédulo, não fui imprudente e tratei de seguir tudo à risca. Levantei a caixa registradora e, para minha surpresa, encontrei uma cópia da lista. Suponho que era uma garantia para evitar que algo ou alguém alterasse as regras sem eu perceber. O trabalho começou normalmente. O gerente me mostrou como esquentar pizzas congeladas e embalá-las corretamente. Às 5h50, ele se despediu com um recado. Apenas siga as regras, Leandro. Assim que o relógio marcou 6 em ponto, lembrei da primeira regra. No entanto, um cliente entrou naquele momento. Pensei comigo, 10 minutos a mais não farão diferença. Foi o meu grande erro. Atendi o cliente rapidamente e corri para desligar os freezers. Olhei o relógio. Apenas 7 minutos haviam se passado. O susto veio, mas o tempo avançou sem que nada de estranho acontecesse. Quando o relógio marcou 10 horas da noite, notei um caminhão se aproximando. Ele parou exatamente em frente à pizzaria, com o nome da loja estampado na lateral. 2 homens desceram carregando caixas de suprimentos. Automaticamente lembrei da regra 7. Fui ao computador para confirmar e li. Regra 7. Se um caminhão com o nome da pizzaria chegar, saia e ajude os trabalhadores. Eles irão agradecer. Pensei que tudo estava sob controle, então me aproximei da porta para abri-la. Foi quando meu telefone tocou. Era o gerente. E aí, rapaz, tudo certo por aí? Tudo bem. O caminhão de suprimentos acabou de chegar, respondi. A voz dele soou instável. Leandro, lembre-se da regra 7. Não saia, aconteça o que acontecer. Confuso, argumentei. Mas eu vi no computador. A regra diz para ajudar os trabalhadores. Então a verdade me acertou como um soco. A regra 3 falava sobre as mudanças. Senti um calafrio percorrer o corpo e o telefone escorregou da minha mão. Por sorte, eu ainda estava dentro da pizzaria. O medo foi tão grande que deixei o telefone no chão e não tentei mais tocá-lo. Horas se passaram e o telefone tocou novamente. Corri até ele e atendi. A voz do gerente veio mais calma. Leandro, você está bem? Sim, estou, respondi tentando soar firme. Certifique-se de não ter quebrado nenhuma regra. Quase sem pensar falei, não, senhor, tudo está em ordem. Ele desligou satisfeito. Logo em seguida, a porta se abriu. Um cliente vestido de palhaço entrou. Sua maquiagem era grotesca e ele exalava um cheiro insuportável. Mesmo assim, fiz o meu trabalho. Ele pediu uma pizza de pepperoni. Na cozinha, enquanto a pizza esquentava, percebi que ele permanecia parado, imóvel como uma estátua. A cena me fez suar frio. Entreguei a pizza, ele deixou uma gorjeta de R$500 e saiu sem dizer uma palavra. Já estava exausto naquele ponto e decidi descansar um pouco. Mas, antes que pudesse pegar no sono, o telefone tocou. Boa noite, quero uma pizza de pepperoni com queijo extra. Passo aí para buscá-la. Obrigada. Era uma voz feminina, muito parecida com a de Lorena. O relógio marcava 1h10 da manhã e lembrei imediatamente da regra 6. Aceitei o pedido, mas não fiz nada. 5 minutos depois, o telefone tocou novamente. A mesma voz insistiu. Já estou chegando, espero que minha pizza esteja pronta. Vou te dar uma boa gorjeta. Fiquei em silêncio total, como mandava a regra. Porém, a garota continuou. Responda-me, 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 cada vez mais agressiva, com uma voz que se tornava assustadoramente demoníaca. Depois de 30 segundos de angústia, ela desligou. Quando olhei pela porta principal, lá estava Lorena, no meio da rua, segurando um cartaz com os dizeres: vim buscar minha pizza. Um calafrio tomou conta de mim, pois lembrei claramente da regra que dizia que Lorena nunca viria me visitar. Corri para o banheiro e me tranquei. Tentando me acalmar, fechei os olhos e, sem perceber, adormeci. Acordei com um som perturbador.
Os freezers estavam ligados novamente. Olhei o relógio. Eram 2h45 da manhã. Corri até a cozinha para desligá-los, mas era tarde demais. O barulho já havia atraído ele. A criatura que surgiu parecia humana, mas era algo além disso. Tinha membros alongados, olhos e nariz ausentes, apenas buracos no lugar. Sua altura passava dos 2 metros e a boca desproporcional emitia sons grotescos, quase rosnados. Lembrei da regra 4. Corri para o porão e me tranquei lá por mais de 10 minutos. Quando o relógio marcou 3 da manhã, decidi sair. Voltei para a cozinha e joguei o queijo no lixo, como mandava a regra 9. Olhei o relógio novamente e já eram 3h20. Como o tempo passou tão rápido? Pareceu questão de segundos. Aterrorizado, lembrei da regra 8. Corri para o escritório do gerente. Meu coração estava acelerado e lágrimas queriam escapar. Tudo o que eu queria era ir embora. Por que fiz aquela ligação para começar? E onde estava minha mãe, que sempre dizia que me ajudaria? Procurei meu celular nos bolsos, mas percebi que devia tê-lo deixado na cozinha. Peguei o telefone fixo no escritório, juntamente com o papel onde estava o número do gerente, e liguei. Ele atendeu. Quebrou alguma regra? 2, respondi com a voz trêmula. Estou a caminho. Chego em 20 minutos. Quando eu chegar, pergunte a senha. E se eu te disser? A ligação caiu. Senha? Que senha? Pensei, em pânico. Passaram-se apenas 5 minutos quando ouvi batidas na porta do escritório. Leandro, sou eu, Rodrigo, seu gerente. A rapidez me deixou desconfiado, mas sua voz era inconfundível. Qual é a senha? Perguntei hesitante. Não seja bobo, fui eu quem encerrou a ligação, não lembra? De alguma forma, aquilo fez sentido. Destranquei a porta e lá estava Rodrigo. O alívio foi instantâneo. Entre lágrimas, o abracei. Está tudo bem agora, garoto. Ele já foi. Enquanto Rodrigo organizava algumas coisas no escritório, fui até a cozinha buscar meu celular. De passagem, entrei no banheiro e vi a lista de regras que tinha deixado lá quando dormi. A folha estava virada ao contrário e no verso li uma mensagem que me congelou. A senha é Monos. Meu corpo inteiro se arrepiou. Como não percebi que a folha tinha algo no verso? Que erro idiota. Então, lembrei da última regra. O gerente só ligaria para o meu celular. Senti o chão sumir. A ligação que recebi havia sido pelo telefone do escritório. Então, quem estava do lado de fora não era Rodrigo. O pânico tomou conta de mim e, com mãos trêmulas, disquei o número do gerente pelo meu próprio celular. Ele atendeu rapidamente. Você quebrou alguma regra, não foi? Sim, senhor. Eu já tinha ligado, mas usei o telefone do escritório. Por favor, venha logo. Ele está aqui. Chego em 10 minutos. Tente não deixar que ele descubra que você me ligou. Se esconda. A ligação caiu. Me tranquei no banheiro, o coração disparado, lutando contra o terror crescente. Aquela coisa do lado de fora, aquela coisa que eu havia abraçado pensando ser Rodrigo, começou a bater suavemente na porta. Sua voz soava tranquila, quase doce. Você está bem, garoto? Fiquei quieto, mas ele insistiu. Você está bem, garoto? Respirei fundo e respondi, tentando parecer calmo. Sim, estou no banheiro, já saio. Tudo bem, não demore. Ouvi passos se afastando e um pequeno alívio tomou conta de mim. Mas ele voltou. Desta vez, o som de sua voz havia mudado. Parecia mais irritado, quase desumano. Começou a bater na porta com força. Socos que a faziam tremer e trincar. Uma risada grave e perturbadora ecoou entre as pancadas, cada vez mais intensas. Eu estava certo de que ele derrubaria a porta. O desespero era tanto que prendi a respiração, esperando o pior. Foi quando escutei o motor de um carro se aproximando. O barulho cessou. Silêncio. Finalmente Rodrigo havia chegado. Qual é a senha? Gritei, mal contendo o nervosismo. Ele respondeu com a senha correta. Tremendo, destranquei a porta. Desta vez, era realmente Rodrigo. Ao vê-lo, desabei em lágrimas. Tudo aquilo havia sido demais para mim. Calma, garoto, ele já foi, disse Rodrigo tentando me consolar. Mas você não deveria ter quebrado nenhuma regra. Não consegui responder. Permanecemos ali em silêncio até o fim do meu turno. Eu só queria sair daquele lugar o mais rápido possível.
Lembrei da regra 10 e fui ao escritório buscar meu pagamento. Com o dinheiro em mãos, saí sem olhar para trás. Ao chegar em casa, o alívio foi tão grande que me joguei no sofá. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para Rodrigo. Estou pedindo demissão. Não volto mais. Desde aquele dia nunca mais ouvi falar da pizzaria Monos Pizza. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Jamais cochile em um funeral, dizia minha mãe. Ela repetia isso todas as vezes que íamos a um. Quando meu avô partiu, esse conselho ecoava na minha mente, porque ela sempre enfatizava que dormir durante um funeral era inadmissível. Eu tinha 15 anos quando tudo aconteceu. Meu avô faleceu enquanto dormia de maneira tranquila. Não despertou na manhã seguinte. Foi uma perda difícil para nós. E nos preparamos para enfrentar 12 horas de ônibus até chegar ao vilarejo dele. Chegamos às 9 da noite, cumprimentamos os parentes, participamos da missa e iniciamos as vigílias. No México, é comum vigiar o falecido, mantendo-se de pé ao lado do corpo. Naquela noite, meu pai assumiu o turno de guarda. Por volta das 3 da manhã, confessei à minha mãe que estava exausto e queria descansar no quarto da minha avó, mas ela, visivelmente incomodada, não permitiu. Com um tom que misturava temor e severidade, reforçou o que sempre dizia: nunca durma em um funeral. Irritada, ela determinou que eu ficasse de guarda até às 7 da manhã para garantir que não caísse no sono. Durante 4 horas permaneci imóvel ao lado do corpo do meu avô. A exaustão era esmagadora. Finalmente, às 7 da manhã, os funcionários da funerária chegaram para levá-lo ao cemitério. Desabei de cansaço e pedi à minha mãe permissão para dormir. Ela consentiu, mas insistiu que eu tomasse café da manhã antes. Serviu-me um pedaço de pão e uma xícara de café, que levei para o andar de cima. Enquanto tomava o café, o silêncio se instalava na casa. Deixei tudo pela metade, deitei-me e adormeci profundamente. Não demorou muito para que algo me despertasse. Senti a cama afundar levemente, como se alguém tivesse se deitado ao meu lado. Não vi quem era, pois estava virado para o lado, mas ouvi um choro abafado. Era um choro baixo, masculino. Presumi que fosse meu pai. Ainda exausto, tentei ignorar, mas o lamento ficava mais intenso em alguns momentos. Pouco depois, uma voz feminina começou a sussurrar algo que não conseguia entender. Acreditei que fosse minha mãe tentando consolar meu pai. A situação me comoveu. Resolvi abrir os olhos para abraçá-los, mas ao me virar, percebi que não havia ninguém no quarto. O escuro só aumentava minha confusão. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, escutei passos suaves no outro lado da cama. Olhei em direção ao som e vi algo que me paralisou. Meu avô, com as mesmas roupas que usava no funeral, caminhava lentamente até a porta. Ele a abriu, saiu e fechou atrás de si. Fiquei petrificado, meu corpo tomado por um medo que parecia me congelar. Mesmo assim, criei coragem para sair do quarto e verificar. O corredor estava vazio, como se nada tivesse acontecido. Convenci-me de que tudo não passara de um sonho, por mais real que tivesse parecido, e voltei para a cama. Acordei apenas às 2 da tarde, quando os outros começaram a chegar. Guardei o ocorrido para mim, certo de que ninguém acreditaria. Durante os dias seguintes, familiares de longe ficaram hospedados na casa. Uma das minhas tias dormiu no quarto dos meus avós. Na quinta noite, por volta das 2 da manhã, um grito desesperador nos despertou. Corremos até o quarto imaginando que alguém havia invadido a casa. Encontramos minha tia em prantos, completamente transtornada. Seu marido tentava consolá-la, mas ela apenas se agarrava a ele, chorando e tremendo, o rosto tão pálido que parecia sem vida. Perguntamos o que tinha acontecido. Com os olhos cheios de lágrimas, contou que enquanto dormia escutou a voz do pai. Quando abriu os olhos, lá estava ele, parado diante do espelho de corpo inteiro. Depois, sem dizer nada,
Ele se virou e caminhou até a porta, saindo novamente. Eu preferi me calar. A família acreditou que fosse fruto da dor e do cansaço, uma alucinação passageira. No dia seguinte, outro susto. Minha outra tia nos despertou com um grito estrondoso vindo da cozinha. Descemos correndo para saber o que tinha acontecido. Nervosa, ela disse que era só um rato que a assustara. Mesmo rindo, todos notamos o quão abatida e pálida ela estava. Ela pediu desculpas e disse que iria apenas limpar a bagunça e servir outro copo de leite. Depois de vê-la se acalmar, voltamos todos aos nossos quartos. A manhã seguinte chegou ao som do galo anunciando às 7 horas. Estávamos na mesa, tomando café e comendo panquecas, quando minha tia Remédios, a que havia gritado na cozinha, resolveu confessar. Vocês querem saber a verdade? Porque realmente gritei ontem de madrugada. O ambiente silenciou. Cada um largou o que fazia para ouvir. A expressão dela era de puro medo. Enquanto eu dormia, ouvi alguém descendo as escadas. Essa casa me assusta, então nem sempre tenho coragem de sair do quarto mesmo com fome. Mas ao ouvir alguém na cozinha, me senti mais tranquila e resolvi descer. Abri a porta e fui até o corredor. Não consegui ver direito porque as luzes estavam apagadas, mas havia alguém ali, andando pela cozinha. Era um homem, disso eu tenho certeza. Ela fez uma pausa como se revivesse a cena. Fui até a cozinha e acendi a luz. Não havia ninguém. Achei que talvez tivesse ido para a sala, mas também não encontrei nada. A situação me pareceu estranha, mas já que estava ali, decidi ignorar o incômodo. Abri a geladeira e tirei o leite. Estava servindo um copo quando, do nada, ouvi batidas na janela. Um som seco, assustador. Virei devagar e... Meu pai estava lá, encostado no vidro, me olhando fixamente. Foi por isso que derrubei o copo de leite. Um silêncio profundo tomou conta da sala de jantar. Todos tentavam processar a história. Quebrando o clima pesado, contei o que havia acontecido comigo. Vi meu avô saindo do quarto naquela manhã e ouvi também uma voz feminina sussurrando algo para ele, como se o consolasse. Um dos meus tios, com a voz baixa, murmurou: seu avô deve estar recolhendo os próprios passos. Ele amava esta casa. Minha mãe, olhando para mim com uma expressão séria, acrescentou: a voz que você ouviu é da sua avó. Ela também apareceu na cozinha, anos atrás, pouco antes de partir. Um calafrio percorreu meu corpo. O peso daquelas histórias era demais para suportar. Talvez por isso, ainda naquela manhã, boa parte da família decidiu ir embora, voltando para suas próprias casas. Hoje, tantos anos depois, com um filho meu nos braços, repito o mesmo conselho que escutei tantas vezes: nunca durma em um funeral, nunca. Sou alguém que acredita no paranormal e vivi algo que nunca esquecerei. No ano de 2019, perdi minha esposa e nosso bebê durante o parto. Pedi que ambas fossem embalsamadas juntas, o bebê em seus braços, e o velório aconteceu em casa. O último adeus terminou por volta das 9h30 da noite, e todos os presentes me confortaram antes de partirem. Após isso, comecei a organizar as coisas, recolhendo copos descartáveis, imerso no pensamento de que agora estava sozinho. Levei o lixo para fora, mas ao retornar ouvi algo estranho. Batidas vindas do caixão. No início, pensei que alguém tivesse ficado para trás. Procurei por algum visitante ou mesmo um animal, mas o ambiente estava vazio. Aproximei-me do ataúde e olhei novamente sem encontrar nada fora do comum. Pensei que fosse o barulho de um martelo na casa do vizinho, mas então as batidas se repetiram, desta vez tão próximas que ficou claro que vinham de dentro do caixão. Acreditei por um breve momento que elas pudessem estar vivas, mas eram apenas ecos de uma falsa esperança. Aquela noite foi longa. Já era madrugada quando os mesmos sons me despertaram. Olhei o celular. Eram 3 da manhã. Ainda me adaptando à escuridão, tentei desbloquear o aparelho para usar a lanterna. Nesse instante ouvi um choro de bebê, bem próximo a mim, como se estivesse aos pés da cama. Senti um frio intenso nas costas e minhas mãos pareciam não responder. Meu coração disparou quando percebi algo pequeno e gélido sob as cobertas.
Era um corpo do tamanho de um recém-nascido. Tremendo, consegui ligar a lanterna do celular, e assim que a luz se acendeu, o choro cessou. Iluminei o quarto e por uma fração de segundo vi minha esposa, ainda vestindo a camisola do hospital, segurando nosso bebê. Logo após, o celular apagou sozinho, mergulhando o ambiente na escuridão novamente. O choro voltou, mas agora vinha de longe, parecia vir do caixão. Apressei-me, acendi as luzes e fui até o féretro. Ali estava minha esposa. Seu rosto carregava um semblante que eu não reconhecia, um misto de medo e dor. As marcas das lágrimas ainda estavam em sua face, como se tivesse chorado recentemente. Passei o resto daquela madrugada ao lado delas, velando o caixão até que o dia amanhecesse. Quando os familiares chegaram, pedi que rezássemos mais orações, pois sentia que elas ainda não estavam prontas para partir. Todos concordaram, e juntos rezamos o rosário mais uma vez. Na tarde daquele mesmo dia, o carro fúnebre chegou para levar o caixão ao cemitério. Quando levantamos o caixão, escutamos claramente 2 toques vindos de dentro. Expliquei que aquilo já acontecia desde a noite anterior, que ela parecia não querer ir. No cemitério, repetimos as orações antes da despedida final. No momento em que os coveiros começaram a baixar o caixão, algo estranho aconteceu. Ele se inclinava para o lado, resistindo a descer. Eles tentaram ajustá-lo, mas quanto mais insistiam, mais ele se movia. Um dos coveiros, assustado, comentou que parecia que ela não queria partir. Foram precisos 20 minutos para finalizar o sepultamento, algo que normalmente levaria apenas 3 minutos. Um dos homens me sugeriu que eu conversasse com ela. Então, com a voz embargada, disse que ela podia descansar, que deixasse os senhores trabalharem e que um dia eu a alcançaria para ficarmos juntos com nosso bebê. Pedi que encontrasse paz e reafirmei meu amor por ela. Após essas palavras, o caixão finalmente parou de se mover, permitindo que o trabalho fosse concluído. Ao retornar para casa, enfrentei um vazio imenso. Aprender a conviver com isso foi um processo difícil, mas a saudade permanece. Nunca as esquecerei, mas superei a dor com o tempo. Essa é minha história. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Os bichos, no geral, carregam uma pureza e uma nobreza que tocam a gente, especialmente aqueles que estão sempre por perto, dividindo nossa rotina, acordando no mesmo quarto que nós. Criamos laços tão fortes com alguns deles que é quase impossível imaginar que poderiam protagonizar histórias como as que vou contar agora. Mas antes de tudo, é importante lembrar: isso que vou narrar são casos únicos. Não significa que os animais sejam maus ou que devam ser vistos com desconfiança. Pelo contrário, eles merecem ainda mais cuidado e atenção. Quem nos conta esse relato é o Samuel. Não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Não é que houvesse margem para outra interpretação. Tudo foi tão claro e, ao mesmo tempo, tão absurdo para mim. A questão é que acredito no que vivi. Mas aceitar, isso é outra história. Na época, lá em 2017, eu ainda morava com meus pais. Meu irmão mais velho já tinha saído de casa. E, além de nós 3, convivíamos com 2 cães sem raça definida. Um deles era mais apegado aos meus pais, enquanto o outro, o Moca, era praticamente minha sombra. Ambos tinham nomes de cafés. Havíamos adotado os 2 cerca de 1 ano antes, e eles eram incríveis. Moca, com seu pelo marrom curto e focinho alongado, ainda vive com meus pais. Era uma noite qualquer. Eu tentava pegar no sono, o que não era tarefa fácil para mim, já que sempre demoro um bocado para dormir. Devia ser por volta das 11. Meus pais e o Moca já estavam apagados. Enquanto eu virava de um lado para o outro tentando me ajeitar na cama, ouvi algo. Bem ao lado direito da minha cabeça, quase ao pé do meu ouvido, uma voz rouca perguntou: "E você, não vai dormir hoje?" Depois disso, o som de algo ou alguém descendo da cama chegou até mim. Eram passos leves no chão, como se algo tivesse pulado dali. Logo em seguida, uma risada abafada e rouca. Aquela risada de boca quase fechada, como quem quer evitar ser notado. O pânico foi imediato.
Mas o que realmente me gelou foi outra coisa: o cheiro. Moca tinha um odor característico, aquele aroma que, por mais que você dê banho, é típico de cachorro. Era esse cheiro que senti quando ouvi a voz. Mais que isso, eu conhecia o hálito dele, porque ele sempre respirava perto de mim. E foi exatamente esse cheiro que senti naquele instante. Eu fiquei paralisado. O quarto mergulhou num silêncio profundo, e o ronco baixo do Moca, que eu costumava ouvir, tinha desaparecido. Com muito esforço, levantei pela lateral oposta da cama, acendi a luz e me dirigi até a porta. Quando olhei para ele, lá estava o Moca deitado, mas com a cabeça erguida, fixando os olhos em mim. Juro a vocês, aquele não era o olhar do meu cachorro. Ele não desviou o olhar nem por um segundo, me encarando até que eu saí e fui ao banheiro. Não contei nada aos meus pais. Sei que o que aconteceu foi real, mas também sei que eles não acreditariam. Naquela noite, acabei dormindo no sofá. Na manhã seguinte, o Moca era o mesmo de sempre. Aquele olhar estranho tinha sumido, mas mesmo assim eu não tenho dúvidas de que ele foi o responsável por aquilo. E apesar de tudo, continuo amando meu cachorro. Mesmo depois de tudo, ele continuou dormindo no meu quarto. Não sei explicar como consegui manter isso. Hoje, relembrando e contando essa história, percebo o quão estranho foi, mas nunca mais passei por nada parecido. Quando me mudei, o Moca ficou com meus pais e com o Leite. Decidimos não separá-los, já que se davam tão bem. Ainda assim, eu sei que aquilo foi real, mesmo sem entender o que de fato aconteceu. Existem muitas explicações para situações assim. Algumas teorias parecem mais coerentes, dependendo do ponto de vista e do contexto. Mas e você? O que pensa sobre isso? Já viveu algo semelhante? Tudo começou no dia em que fui encarregado de uma tarefa que, à primeira vista, parecia simples demais. Simples a ponto de formarem uma equipe pequena, apenas 5 de nós. A missão era inspecionar um perímetro onde teriam sido avistados caminhões ligados ao crime organizado. O objetivo? Apenas mapear a área e, se algo suspeito surgisse, interceptar. Nas primeiras horas, tudo transcorreu sem novidade. Não vimos nenhum veículo estranho ou algo fora do normal. Restavam poucas horas para encerrarmos a operação e retornarmos à base quando nos deparamos com um carro peculiar. Não entrarei em detalhes, mas o que começou como uma simples investigação acabou em confronto. 2 indivíduos fugiram e eu, junto a 2 colegas, decidimos persegui-los, enquanto os outros ficaram cuidando dos capturados. A perseguição durou um tempo considerável, até que chegamos à entrada de uma antiga mina abandonada. Os fugitivos entraram e, sem hesitar, seguimos atrás, acreditando que ali encontraríamos o restante de seus comparsas. Dentro da mina, avançamos com cautela, usando ruídos para localizar os passos deles. O lugar era sombrio e frágil, mas, como líder do grupo, não demonstrei receio. Meu papel exigia firmeza. Os túneis se estendiam pela escuridão, e embora ouvisse passos esparsos, nunca os alcançávamos. A situação começou a gerar dúvidas entre nós. Um dos meus companheiros sugeriu desistir, afirmando que seria impossível encontrá-los naquele labirinto imenso. Eu concordava, mas relutava em admitir. Decidimos retornar, até que gritos estridentes ecoaram. Nos entreolhamos, incertos sobre o que fazer. A escolha mais sensata seria ir embora, mas algo dentro de nós nos empurrava a investigar. Seguimos os gritos que reverberavam pelas paredes de pedra. Foram mais 2 gritos antes que o silêncio tomasse conta. Só havia escuridão ao redor, mas prosseguimos. Tentávamos ouvir qualquer som que nos ajudasse a localizá-los. Caminhamos por mais tempo do que havíamos planejado, sempre acreditando estar num caminho seguro de volta. De repente percebemos que as placas haviam sumido e tudo à nossa frente era breu. A situação nos incomodou, mas mantínhamos a confiança. Enquanto caminhávamos, sons de passos apressados surgiram à nossa frente, como se alguém corresse em nossa direção. Iluminamos o túnel com a lanterna e vimos um dos homens que estávamos perseguindo. Seus olhos estavam arregalados, como se tivesse encarado algo monstruoso.
Suas roupas estavam em frangalhos e seu corpo coberto de ferimentos, arranhões profundos que cruzavam braços e torso. Assim que o homem chegou até nós, tentamos perguntar o que havia acontecido e onde estavam os outros. Ele, no entanto, não conseguiu dizer uma palavra. Antes que pudesse responder, desmaiou e começou a ter convulsões. Fizemos o que estava ao nosso alcance para ajudá-lo, mas nossas opções eram limitadas. Usei todo o conhecimento médico que tinha, mas ao fim das convulsões, ele exalou pela última vez e ficou imóvel. Ele não resistiu. Olhei para os meus colegas, todos visivelmente abalados, confusos e sem reação. Também não sabia o que fazer, mas entendi que não podíamos permanecer ali. Levantei-me e disse a eles que estava na hora de irmos embora. Qualquer que fosse a causa daquilo, não valeria a pena descobrir. Sabíamos que ficar seria perigoso demais. A decisão estava tomada. Precisávamos sair o quanto antes. Caminhamos por cerca de 20 minutos, iluminando o caminho com nossas lanternas. Mas, quanto mais avançávamos, mais meus colegas demonstravam inquietação. Eu também começava a sentir isso, mas não podia deixar transparecer. Enquanto tentava encontrar algo que nos ajudasse a reconhecer o trajeto de volta, ouvi novamente. Passos rápidos. Alguém corria na nossa direção. Os sons vinham de longe, mas eram claros, e os outros também perceberam. Instintivamente pegaram suas armas e se prepararam. Pedi que mantivessem a atenção, alertando que quem ou o que estivesse vindo poderia ser perigoso. Se não tinha a cautela de se mover em silêncio, talvez estivesse confiante de que poderia nos enfrentar. Decidimos acelerar o ritmo, mas os ruídos persistiam, cada vez mais estranhos. Os passos deram lugar a um som que parecia um chiado, algo entre um miado e o zurro de um burro, misturado com ruídos impossíveis de descrever. O som era tão perturbador que nos deixava atordoados. Mesmo sem querer admitir, eu sabia que estava assustado. Era urgente sairmos dali. O chiado parou abruptamente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais desconfortável. Apenas nossas respirações e os passos arrastados quebravam aquele vazio. Pelo menos sabíamos que aquilo não estava tão próximo, mas agora não fazíamos ideia de onde poderia estar. Continuamos caminhando e quando paramos para descansar e pensar numa nova direção, vi algo no escuro. Um brilho amarelo muito rápido, quase imperceptível. Apontei minha lanterna naquela direção, mas não encontrei nada. Pensei que poderia ser algum animal, talvez com olhos refletindo a luz. Ignorei e voltei a focar no próximo passo, até que ouvi um grito. Era um dos meus companheiros. O grito foi seguido por um disparo. Quando me virei, percebi que ele estava afastado de nós, a mais de 1 metro, como se tivesse sido arrastado. Uma das mãos cobria o rosto, enquanto sua arma e lanterna estavam caídas no chão. Meu outro colega estava pálido, estático, sem reação. Corri até ele e pedi que tirasse a mão para que eu pudesse avaliar o ferimento. Ao ver seu rosto, senti um frio percorrer minha espinha. 3 cortes profundos como garras atravessavam o meio de sua face. Um dos olhos estava severamente danificado. Não tinha os recursos nem o conhecimento para tratar aquilo. Ele tentava falar, mas as palavras não saíam. Aproximei-me do meu outro companheiro, aquele que havia disparado. Ele estava visivelmente apavorado, mas ainda assim conseguiu me contar o que aconteceu, mesmo que de forma fragmentada. Ele disse ter visto uma mão emergir da escuridão, agarrando o rosto do nosso colega e puxando-o para trás. Em desespero, ele atirou, e o disparo pareceu surtir efeito, fazendo com que o que quer que fosse o soltasse. Ainda assim, o que mais o impressionou foi a rapidez do movimento e a imagem daquela mão coberta de garras. Nos viramos em todas as direções, mas não vimos nada. Eu tentava manter a calma, tanto para mim quanto para eles, quando o som retornou. Desta vez, era muito mais próximo, e os passos que antes ecoavam à distância, agora pareciam avançar diretamente para nós. Eu queria me convencer de que era apenas paranoia, mas a expressão aterrorizada nos rostos deles dizia outra coisa. Por um instante fiquei imóvel, sem saber como reagir. Olhei para trás buscando qualquer sinal, mas só enxergava o vazio. De repente comecei a correr, seguindo os sons dos passos dos meus companheiros.
Eles corriam tão rápido que só podia ouvir suas respirações entrecortadas e o barulho dos pés tocando o chão de terra. Um deles gritou que não conseguia enxergar nada e, como se isso não bastasse, as lanternas começaram a falhar. Em poucos segundos, tudo mergulhou na escuridão. Parei onde estava. Por mais que tentasse, não conseguia enxergar absolutamente nada. Foi então que percebi a profundidade em que nos encontrávamos. Não fazia ideia de como havíamos ido tão longe. Gritei os nomes dos meus companheiros, mas a única resposta que obtive foi o silêncio. O ruído que antes nos assombrava havia desaparecido por completo, mas isso não trouxe alívio, apenas uma inquietação maior. A única coisa que me importava agora era reencontrá-los e sair daquele lugar. Segui tateando a parede úmida do túnel enquanto avançava no escuro. Talvez tenha caminhado por meia hora, embora o tempo parecesse não existir ali. Em certo momento, mais por hábito do que esperança, gritei novamente o nome de um dos meus colegas. Dessa vez obtive uma resposta. Reconheci a voz de um deles. Chamarei-o aqui de Tiago para preservar sua identidade. Ele estava assustado, mas ao mesmo tempo aliviado por me encontrar. Perguntei sobre o outro companheiro, mas ele negou tê-lo visto. Explicou que haviam corrido juntos por um tempo, mas acabaram se separando em algum ponto. Ficamos parados, tentando consertar nossas lanternas, até que por sorte conseguimos acender uma. Estávamos diante de uma decisão difícil: buscar nosso colega ferido ou procurar a saída. Concordamos que não podíamos abandoná-lo ali, especialmente sabendo do que existia naqueles túneis. A melhor chance seria encontrá-lo e sair juntos. Decididos, seguimos adiante. Enquanto caminhávamos, conversamos brevemente sobre o que havia acontecido. Nenhum de nós conseguia entender ou explicar aquilo de forma lógica. Tiago então mencionou algo que o avô costumava dizer. Seu avô havia passado a vida trabalhando nas minas e, embora nunca tivesse relatado algo parecido, dizia que, conforme cavavam cada vez mais fundo, sentia que estavam se aproximando das portas do inferno. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, e ele respondeu com uma história que o avô lhe contara. Não vou entrar em muitos detalhes, mas segundo Tiago, certa noite, ao retornar para buscar uma mochila esquecida, seu avô viu uma criatura rastejando nas sombras. Ele a descrevia como um demônio, algo de cor azul, que se movia de 4 patas, com um rosto grotesco e disforme. Tiago contou que o avô costumava narrar essa história quando ele ainda era criança. Na época, ele achava que não passava de um conto inventado para assustá-lo durante as noites. Agora, depois de tudo o que havíamos vivido, ele não tinha mais tanta certeza. Quanto a mim, não acreditava nem no céu, nem no inferno, e aquelas palavras não encontraram qualquer ressonância. Talvez o avô dele, influenciado por medos ou paranoia, tivesse visto algo e interpretado como demoníaco. Já ouvira histórias parecidas antes, sempre de pessoas que atribuíam o inexplicável a forças malignas ou algo além da compreensão humana. Preferi ficar em silêncio, buscando uma explicação racional. Talvez fosse algum animal desconhecido que habitava aquelas profundezas há muito tempo e nos enxergava como presas fáceis. Estava perdido nesses pensamentos quando ouvimos novamente os passos. Sabíamos que não eram do nosso companheiro. Aquilo era algo mais. Empunhamos as armas, prontos para o que viesse, tentando enxergar através da escuridão opressiva. Tiago disparou várias vezes em direção ao vazio, onde pensávamos que aquela coisa surgiria. Por um momento tudo silenciou, como se os tiros a tivessem afugentado. Mas então ouvi algo cair. Era a lanterna dele. Chamei por ele, mas não tive resposta. Logo em seguida, ouvi tiros apressados e o som metálico da arma tocando o chão. Iluminei a frente com a lanterna que consegui recuperar e vi o vulto do meu companheiro sendo arrastado. Não conseguia distinguir o que o agarrava, mas o movimento foi rápido demais e logo tudo voltou a escurecer. Disparei na direção daquela sombra, tentando afastá-la. Ouvi um grito abafado e logo depois vi meu companheiro se soltar e correr em minha direção. Corremos juntos, sem olhar para trás, mas era como se os túneis não tivessem fim. Não importava quão rápido íamos, a saída parecia inexistente. De repente algo caiu sobre mim, me lançando ao chão. Aquela coisa era negra como carvão. A pele escamosa lembrava a de uma serpente,
mas suas extremidades eram finas e longas, como as patas de uma aranha. No entanto, no fim dessas patas, havia mãos humanas com garras afiadas. Ela tentou me morder e eu gritei por ajuda enquanto lutava para afastá-la. Meu companheiro, desarmado e apavorado, não conseguiu fazer nada. Eu estava sozinho. Minha arma havia caído longe, fora do meu alcance. A criatura mordeu minha mão, arrancando um dos meus dedos. O choque e a adrenalina impediram que eu sentisse a dor completamente. Em um último esforço, consegui pegar a faca presa ao meu corpo e a enterrei repetidamente nas costelas da criatura. Ela soltou um grito inumano e recuou, desaparecendo na escuridão do túnel. Levantamo-nos ainda sem conseguir processar o que tinha acontecido. Não dissemos uma palavra, apenas seguimos em frente, arrastando os pés e nos apoiando um no outro. Não demorou muito para encontrarmos uma placa indicando o caminho para a saída. O alívio foi imediato, mas também trouxe uma sensação amarga. Tínhamos deixado nosso companheiro para trás. Depois de sairmos e informarmos o ocorrido, fomos afastados da missão. Segundo os relatórios oficiais, nosso companheiro havia caído em combate e seu corpo jamais foi recuperado. Minha perda do dedo foi registrada como um acidente no desempenho da missão. Meses depois, Tiago deixou o exército. Não mantive contato com ele desde então. Quando alguém me pergunta sobre o meu ferimento, conto a verdade. Digo exatamente o que aconteceu naqueles túneis. Ninguém acredita, é claro. Para eles, fui atacado por algum animal selvagem. Talvez seja melhor assim. Quem já caminhou sozinho à noite por ruas silenciosas conhece a sensação de estar alerta, prestando atenção a cada sombra e som ao redor. A mente, por vezes, imagina coisas, mas o que fazer quando algo inusitado acontece e desafia o que julgamos ser real? Agora, narrar um relato intrigante que vai fazer você pensar duas vezes antes de olhar para trás numa rua deserta. Boa noite, Dom. Me chamo Maria. Eu costumava sair muito tarde do trabalho bem no centro da cidade. Isso me obrigava a caminhar por diversas ruas, algumas movimentadas, outras praticamente desertas. Via de tudo, pessoas completamente bêbadas, outras na mesma situação que eu, voltando do trabalho naquele horário. O que vou contar aconteceu há cerca de 2 anos. Estava andando sozinha, distraída, passando por algumas quadras, quando avistei, um pouco à frente, um homem em situação de rua. Ele carregava uma sacola e um cachorro o acompanhava ao lado. Sem querer parecer rude, mas já tendo vivido situações ruins com pessoas de rua àquela hora da noite, decidi atravessar para o outro lado da calçada. Continuei meu caminho, enquanto o homem e o cachorro seguiam no ritmo deles. Quando estávamos prestes a nos cruzar, ouvi naquela rua deserta uma voz feminina vinda do outro lado. Está com medo da gente? Ou se assustou? Olhei para trás confusa, mas o homem não parecia notar minha presença. Caminhava como se nada tivesse acontecido. Porém, o cachorro, ele sim, estava parado, me encarando. Por tudo o que tenho de mais sagrado, juro a vocês, aquele cachorro estava sorrindo. Não um sorriso qualquer, mas um daqueles que te fazem congelar no lugar. E então, enquanto eu olhava para ele, a mesma voz feminina surgiu novamente. Não vai responder? Nesse instante, o homem chamou o cachorro com um assobio e os dois continuaram andando. No entanto, o animal, com aquele sorriso perturbador, não desviou o olhar de mim. Eu não sei o que era aquilo, mas posso afirmar que aquele cachorro falou comigo com uma voz humana. Assim que eles desapareceram, peguei impulso e comecei a correr. Ainda faltavam 2 quadras até o ponto de táxi, onde costumava pegar carona para casa. Quando cheguei lá, o taxista, que já me conhecia, perguntou se eu estava sendo perseguida. Tamanha era minha aflição. Respondi apenas que um homem de rua havia me assustado. Não podia contar o que realmente aconteceu. Me achariam insana. Durante o trajeto no táxi, minha mente não parava de repassar a cena do cachorro falando e sorrindo. O motorista até sugeriu que eu mudasse meu trajeto e evitasse aquela rua. A experiência me marcou tanto que, desde então, comecei a fazer um caminho muito mais longo.
só para evitar passar por aquele lugar. Nunca mais queria encontrar aquele animal, se é que era realmente um animal, que falava e sorria como se fosse uma pessoa. Hoje tenho 20 anos, mas lembro bem de quando tinha 13 e me dava muito bem com um primo querido. Nossa relação era algo especial, como se ele fosse um irmão ou o melhor amigo que alguém poderia ter. Tínhamos a mesma idade e uma conexão tão forte que parecia que nada poderia nos separar. Mas, inesperadamente, ele ficou gravemente doente e foi levado às pressas para o hospital. Naquela tarde, todos nós em família nos reunimos com a esperança de ouvir boas notícias. Infelizmente, aconteceu o oposto. O médico apareceu e nos contou que ele tinha falecido naquela mesma tarde. Na hora, eu desabei. As lágrimas vieram com força e era impossível aceitar que ele não estaria mais ali. Voltamos para casa, enquanto meus tios cuidavam dos preparativos para o velório. Quando o momento chegou, fui até lá, os olhos cheios d'água. Mandaram que eu me despedisse, então, com passos pesados, fui até o caixão. Ao vê-lo pelo visor, não aguentei e comecei a chorar de novo. Entre soluços, desabafei. Perguntei por que ele tinha me deixado. Disse que sentiria sua falta todos os dias e que ele faria muita falta para todos nós. Foi nesse instante, enquanto eu estava ali apoiada no caixão, que algo aconteceu. Senti alguém puxando meu cabelo preso em um rabo de cavalo com tanta força que dei um passo para trás. Instintivamente, me virei para ver quem tinha feito aquilo, achando que queriam me afastar, mas não havia ninguém perto de mim. Olhei ao redor e vi rostos surpresos. Ouvi sussurros no ambiente. Você viu? Você viu o cabelo dela sendo levantado? Perguntei irritada quem tinha feito aquela brincadeira, mas todos negaram. Ninguém se aproximou. Foi quando me dei conta. Puxar meu cabelo era algo que meu primo fazia o tempo todo de brincadeira, e eu retribuía do mesmo jeito. Virei novamente para ele e sussurrei que sabia que era ele, que ele estava se despedindo de mim. Essa foi minha experiência. Não sei se o que vou relatar se encaixa como algo paranormal ou sobrenatural. A única certeza que tenho é que aquilo me apavorou profundamente, e até hoje não consigo entender como foi possível o que presenciei. Bom, o que minha avó e eu presenciamos. Na minha infância, meus pais e eu morávamos com meus avós. Enquanto meus pais saíam para o trabalho e meu avô também, eu ficava com minha avó em casa. Passava o dia ajudando-a nas tarefas e cuidando dos animais no curral, galinhas e porcos. Numa manhã em particular que ficou gravada na minha memória, eu tinha 11 anos e me lembro de cada detalhe. Nós duas lavávamos roupa ao lado de fora num tanque. Conversávamos sobre a escola enquanto eu torcia as roupas limpas para, em seguida, pendurá-las no varal que ficava logo atrás de nós. No momento em que me virei para colocar uma peça no varal, meus olhos foram atraídos para o curral. Lá, 2 porcos enormes andavam de um jeito indescritível e perturbador. Estavam inclinados para trás, com as cabeças voltadas para cima, completamente fora do natural. O choque me fez gaguejar. Minha avó percebeu, cobriu meus olhos com as mãos e me puxou rapidamente para dentro de casa. Assim que entramos, começamos a rezar. Ela insistia para que eu me concentrasse no Pai Nosso, que eu sabia de cor. Eu tentei acompanhá-la, mas minha mente não conseguia se afastar daquela cena assustadora. Os porcos caminhando daquele jeito, um atrás do outro, entrando no curral. Não sei o que aconteceu depois. Lembro que rezamos e, segundo minha avó, eu acabei adormecendo. Mas aquilo não foi um sonho, não. Minha avó viu o mesmo que eu. Quando meu avô e meus pais voltaram para casa, ela contou o que havia acontecido. Meu pai e meu avô foram até o curral investigar, mas não encontraram nada fora do lugar. Minha avó insistiu que os porcos que vimos eram diferentes dos nossos. Os nossos eram pequenos e aqueles eram enormes. O mais curioso é que, ao contarmos, nenhum dos nossos porcos estava desaparecido, o que eliminava a possibilidade de confusão.
Aqueles dois animais eram os mesmos que sempre estiveram ali? Eles poderiam realmente ter se movido daquele jeito? Nunca descobrimos a resposta. Quero dividir uma experiência que vivi com a minha família quando tinha 16 anos, em 2007, numa estrada que liga Anáhuac a Nuevo Laredo, cidade onde morávamos. Naquele dia, estávamos todos juntos. Eu, minha irmã mais velha por 2 anos, meu pai dirigindo e minha mãe no banco da frente. Voltávamos de Anáhuac, onde havíamos visitado amigos do meu pai. Eles até insistiram para que passássemos a noite, mas meu pai recusou porque precisava resolver algumas coisas logo pela manhã. Assim, pegamos a estrada à noite e o caminho parecia interminável, cercado apenas por mato de ambos os lados. Minha irmã dormia, meus pais conversavam e eu ouvia músicas no meu iPod. De repente percebi que meu pai começou a reduzir a velocidade. Tirei os fones e me inclinei entre os bancos para ver o que acontecia. Foi aí que notei que ele havia parado o carro para esperar uma pequena manada de coiotes atravessar a estrada. Eram uns 5 ou 6. Um deles, no entanto, se aproximou do lado da janela onde minha mãe estava. O que aconteceu em seguida não foi fruto da imaginação. Nós 3 vimos aquilo. Minha irmã, que seguia dormindo, não presenciou. Esse animal ergueu-se sobre 2 patas, mas não do jeito que um animal normalmente faria, apoiando as patas dianteiras no vidro. Não. Ele ficou ereto, como se fosse uma pessoa, com as patas caídas ao longo do corpo, completamente equilibrado. Então ele começou a nos encarar. Seus olhos passaram do meu pai para minha mãe e, em seguida, ele moveu a cabeça para me procurar entre o banco da frente. Quando me encontrou com o olhar, parou por um momento, depois observou minha irmã adormecida. Aquela cena, o jeito como ele ficou em pé e nos encarou, era tudo menos natural. Foi nesse momento que entendi que havia algo errado, ou até perigoso, quando minha mãe sussurrou para o meu pai. Acelera. Meu pai não pensou 2 vezes. Pisou fundo no acelerador e o carro disparou pela estrada. Virei para trás para ver o que aconteceria, mas o animal não nos seguiu. Ele continuou parado, ereto, observando o carro desaparecer na escuridão. Perguntei ao meu pai o que aquilo significava. Ele respondeu que não sabia, mas que aquilo não era normal. Disse que não pareciam coiotes comuns e nos perguntou se também havíamos percebido a maneira como ele nos observava. Respondemos que sim. Minha irmã acordou logo depois, sem passar pelo susto, e contamos tudo a ela. Nunca consegui esquecer o medo que senti naquela noite, principalmente ao lembrar de como aquele animal se levantou de um jeito tão antinatural e nos encarou com aqueles olhos frios, como se estivesse à procura de algo. Há muitos anos, vivi uma experiência bastante incomum na casa de uma prima. Ela tinha o costume de acolher cães de rua, algo que eu sempre admirei muito e ainda admiro. Só que naquela vez, algo fez com que eu visse essa situação sob outra perspectiva, mesmo que temporariamente. Minha prima não acumulava cães. Aliás, muitos eram encaminhados para a adoção, e ela costumava manter no máximo 8 ou 10 animais em casa. Em uma tarde fui visitá-la. Estávamos sozinhas, sentadas à mesa da sala de jantar, conversando sobre os namorados que tínhamos na época. De repente, ela precisou atender a uma ligação e saiu. Fiquei ali, distraída com o meu celular, até que comecei a ouvir vozes vindas dos fundos. No começo, pensei que fosse alguém no quintal e não dei muita atenção. Porém, quanto mais ouvia, mais claro ficava que o som vinha de dentro da casa. Como a televisão da sala estava desligada, imaginei que o aparelho no quarto dela poderia estar ligado. Decidi checar. Caminhei até o quarto, mas percebi que as vozes não vinham de lá. O som vinha de um outro cômodo que ela usava apenas para os cães. Fiquei confusa, pois tinha certeza de que os cães estavam no quintal comigo. As vozes eram de homens conversando em tom baixo, mas impossível de entender o que diziam, pois se misturavam umas às outras. Não parecia som de televisão.
Quando girei a maçaneta da porta, o silêncio foi instantâneo. Abri a porta e vi 2 cães me encarando fixamente. Eles eram grandes. Um parecia um boxer, com pelos marrons e brancos, e o outro era um cão preto mestiço. Ambos me olhavam imóveis, as caudas paradas, como se me observassem profundamente. No cômodo não havia televisão ou qualquer outra fonte de som. Ao perceber isso, fechei a porta rapidamente, voltei para a sala de jantar e me sentei. Fiquei ansiosa, torcendo para não ouvir aquelas vozes novamente ou para que os cães não tentassem sair dali. Quando minha prima retornou, pedi que fôssemos para a área externa, pois precisava contar o que havia acontecido. Lá fora relatei tudo. Achei que ela acharia a história absurda, mas sua resposta foi algo que nunca esqueci. Eu pensei que estava enlouquecendo, prima. Sei exatamente quais cães você viu. Não faço ideia de como eles entraram ali, porque sempre deixo todos no quintal. Mas esses 2 que vivem grudados um no outro apareceram juntos. Já ouvi as vozes também. À noite escuto homens sussurrando dentro da casa. É impossível não perceber. Esses 2 vão ser levados nesta semana, junto com outro cachorro. E sim, são os mesmos. Eles têm algo estranho, como se falassem. O olhar deles é diferente, parece humano. Nunca vi nada assim. Desde que chegaram senti medo, mas prefiro fingir que não ouço nada. Naquele momento ficamos sem saber o que fazer. Por um lado, eu não queria mais voltar para aquela casa com aqueles cães, ou seja lá o que fossem. Por outro, não queria deixar minha prima sozinha, muito menos os outros cães. O mais estranho era que, se ela não sabia como os 2 entraram no cômodo, aquilo significava que talvez soubessem abrir portas. Fiquei ao lado dela, mas preferimos permanecer na parte da frente da casa, sentadas em cadeiras de balanço, sem ideia do que fazer. Decidimos ligar para nossos namorados. O dela chegou primeiro, depois o meu. Contamos toda a história e, graças a Deus, eles acreditaram em nós. Não havia muito que pudéssemos fazer além de esperar que alguém viesse buscar os cães naquela semana. Minha prima estava decidida a não ficar mais dentro de casa, mas não tinha coragem de deixar os outros cães sozinhos com aqueles 2. 2 dias depois, finalmente vieram buscá-los. Felizmente, nesse curto intervalo, ela não voltou a ouvir as vozes que tanto nos deixaram inquietas. Talvez eles soubessem que foram descobertos. Não sei ao certo. O importante é que eles se foram. Sim, ambas ouvimos claramente os cães falando. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Sempre tive receio de falar sobre isso. Sei que vivi o que vou contar, não tenho dúvida alguma. Mas quando relembro ou tento descrever o que aconteceu, parece algo absurdo, fora da realidade. Minhas visitas à casa da minha tia sempre foram boas. Ela era a minha tia preferida. No entanto, uma vez, há cerca de 9 anos, algo diferente aconteceu. Naquele dia, ela havia acabado de adotar um gato que resgatou da rua. O bicho nunca saía de casa e ela fazia questão de mantê-lo protegido. Era um gato cinza escuro, com aproximadamente 4 anos, segundo o veterinário. Ele mancava devido a uma pata mal cicatrizada e tinha apenas um olho, consequência de uma antiga infecção. Era um animal apático, distante de todos. Minha tia dizia que ele só tinha carinho por ela. Dormiam juntos e ele parecia um outro gato quando estavam a sós. Nas poucas vezes que o vi durante as visitas, ele nunca se aproximava realmente. É difícil relatar isso, espero que não me achem louco. Numa noite, enquanto estávamos lá, todos estavam no pátio conversando e jantando. Saí do banheiro e, ao virar o corredor, encontrei o gato sentado à porta do quarto da minha tia. Olhei para ele e, como sempre, falei casualmente: "Tudo bem, Fergus?" Foi quando me virei para ir à cozinha que aconteceu. Uma voz profunda, grave, vinda daquela direção, respondeu: "Você vai morrer." Travei. Virei rápido, incrédulo. Só o gato estava ali e ele continuava me encarando fixamente. Eu não podia aceitar o que acabara de ouvir, mas sabia que aquela voz tinha saído dali. Em seguida,
Ele entrou calmamente no quarto da minha tia e, inacreditavelmente, fechou a porta atrás de si. Apavorado, corri até o pátio sem dizer uma palavra. Ninguém teria acreditado. Eu já tinha 20 anos. Não havia razão para inventar algo assim, mas preferi ficar calado. Devem ter percebido que eu estava assustado, mas não lembro o que inventei para justificar. Não vi mais aquele gato naquela noite. Por meses evitei ir à casa da minha tia. Até que minha mãe me contou que o gato havia morrido. Não sabiam a causa. Ele simplesmente apareceu sem vida. Só depois disso voltei a visitá-la. Não posso dizer que fiquei feliz com a morte do animal, mas admito que não queria reencontrá-lo. Garanto a vocês, aquele gato falou comigo. E se algum dia um animal falasse com você, sem deixar dúvidas de que aconteceu, o que você faria? Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.